Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC, meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, pessoal, resta uma rodada para poder encerrarmos o Campeonato Brasileiro e ainda temos alguma coisa, né, para disputar, principalmente na parte de baixo, né, que ainda falta a gente conhecer quem vai ser o último rebaixado para a Série B. Mas antes de começar aqui a comentar sobre a 37ª rodada, eu peço seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Agora vocês estão acompanhando aí a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. É o seguinte, vamos lá. Vamos ser sinceros. Sinceramente falando, o Palmeiras já é campeão. Alguém duvida disso? Porque o Palmeiras tem 69 pontos. Só que a grande vantagem do Palmeiras é justamente o saldo de gol, né? Mas tem um grande saldo de gol, o que fica difícil ali para a turma Atlético Mineiro e Flamengo poder chegar ao Palmeiras, mesmo que o Palmeiras seja derrotado na última rodada pelo Cruzeiro. Então, o Atlético Mineiro e o Flamengo vão ter que simplesmente pegar uma metralhadora de gols e sair disparando, né, contra o gol adversário para poder tentar alcançar o Palmeiras no quesito do saldo de gols. E isso daí é que dificulta, né, a luta pelos dois, né, para poder brigar e tirar o título do Palmeiras. Então, sinceramente falando, a partida entre Palmeiras e Fluminense praticamente já definiu, né, o Palmeiras como campeão. Então, deixa eu pegar aqui e deixa eu falar os resultados aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vocês já estão vendo aí os resultados da 37ª rodada. Eu vou comentar rapidamente, tá bom, sobre as partes mais importantes, tá bom? Porque tem turma aí, pessoal, sinceramente falando, que já não dá mais, né? Já foi, né? Não tem mais nada para disputar no campeonato. Então, a gente em si não vai perder muito tempo com jogos que praticamente já não vale nada, né, pro campeonato. Então, vamos lá. Então, vamos lá comentar sobre os jogos mais importantes. Primeiro, vamos falar dos resultados, né? Vamos lá. O Corinthians perdeu pro Internacional por 2-1. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 2-1 também. Outro que venceu por 2-1 foi o Flamengo para cima do Cuiabá. O Palmeiras venceu o Fluminense por 1-0, resultado esse que praticamente deu o título pro Palmeiras. O Botafogo, Botafogo, hein, sinceramente, inacreditável, né? Inacreditável a situação do Botafogo no campeonato. Apenas empatou com o Cruzeiro em 0-0, praticamente deu adeus, né, ao título Brasil de 2023, inacreditável. A gente teve a vitória do América Mineiro para cima do Bahia por 3-2. Resultado esse que complicou a vida do Bahia, mas já comento sobre isso. A gente teve a vitória do Fortaleza por 1-0 para cima do Goiás. A gente teve a vitória do Bragantino por 1-0 para cima do Curitiba. A gente teve a vitória do Grêmio por 1-0 para cima do Vasco da Gama. E a gente teve a sapecada do Atlético Paranaense para cima do Santos por 3-0. Então é o seguinte, pessoal. Vamos lá comentar sobre alguns jogos, né, que foram chaves aqui para a rodada. Então vamos lá, vou começar com o virtual campeão, né? Vamos começar aqui com a vitória do Palmeiras por 1-0 para cima do Fluminense. Resultado esse que praticamente já deixou o Palmeiras com as duas mãos na taça, né? Como eu expliquei no início do vídeo, muito difícil o Palmeiras perder esse título, porque além do Palmeiras ter que perder, os seus demais perseguidores, tanto o Atlético Mineiro como o Flamengo, vão ter que vencer de goleada, mas não goleada normal, né? Goleada de futsal, essa é a verdade. Então, muito improvável que o Palmeiras perca esse título, né? Mas assim, falando um pouco sobre a partida, foi um jogo até que difícil pro Palmeiras, né? Esse 1-0 realmente foi até surpreendente. O pessoal pensava que o Palmeiras ia vencer por mais gols, porque o Fluminense estava com um time alternativo, não foi com o time titular, né? E, sinceramente falando, o Fluminense deu trabalho pro Palmeiras, hein? Deu trabalho. O Diniz ali ao longo do tempo foi colocando alguns titulares, né, pra jogar. Mas mesmo assim, o pessoal que entrou, hein, deu um certo trabalho pro Palmeiras. Mas assim, né, foi uma vitória sólida. O Palmeiras jogou pro gasto e conseguiu uma importante vitória, né? Que já praticamente deu a ele o título brasileiro. E assim, né, sinceramente falando, essa situação do Fluminense, eu já comentei isso no vídeo passado, né? Comentando sobre a 36ª rodada. E sinceramente falando, cara, o Fluminense não tem mais nada a ver com o Campeonato Brasileiro. O Fluminense já conquistou o que tinha que conquistar. Os outros times que tinham que brigar para poder
estarem ali junto do Palmeiras, né? Eu tô falando justamente do Flamengo e do Atlético Mineiro. Porque, olha, esse campeonato, ele foi muito disputado. Tirando o Botafogo, que no começo foi realmente arrasador, o Botafogo realmente fez uma grande campanha no primeiro turno. No segundo turno, não teve nenhum time que disparou de forma assim tão grande, né? A gente teve o Atlético Mineiro, que realmente fez uma grande campanha no segundo turno, mas também não foi um time 100%, né? Não foi um time realmente que teve uma disparidade tão grande com os demais. Mas assim, né? Realmente foi um campeonato realmente bem disputado e aonde todo mundo ali, se realmente os times quisessem realmente estar ali aonde o Palmeiras está, poderiam. O problema é que os times ratearam bastante, né? Deu uma espaço ao cara gigantesca, principalmente o Flamengo, né? O Flamengo que perdeu alguns jogos bobos, né? Contra equipes que realmente já estava ali numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro, times tecnicamente mais fracos, e não pode reclamar de estar nessa colocação, né? Eu já comentei sobre a situação do Flamengo, né? Tem vários vídeos aí no canal comentando sobre os jogos do Flamengo, e o time realmente oscilou muito, né? Oscilou muito, porque se o Flamengo tivesse vencido alguns jogos chaves, né, na temporada, o Flamengo estaria à frente do Palmeiras hoje em dia, mas não dá. Então não dá pra dizer, foi culpa do Fluminense o Flamengo ter perdido esse título. Não foi. Não foi a derrota do Fluminense aí pro Palmeiras que tirou o título do Flamengo. Foi justamente toda a temporada que o Flamengo teve que o não qualificou para poder estar à frente do Palmeiras e, porventura, justamente conquistar o título brasileiro de 2023. E assim, né? O Palmeiras realmente merece esse título. Como falei, é muito improvável que perca. Então, sinceramente falando, já tô dando os parabéns aqui pros torcedores do Palmeiras, né? Eu conheço muito torcedor do Palmeiras que realmente está muito feliz com essa fase atual do clube, né? Um clube que vem acumulando, né, títulos, tanto títulos, né, nacionais como títulos internacionais. Então, realmente, é um grande trabalho do Abel Ferreira. Realmente, eu já venho comentando sobre o Abel Ferreira faz algum tempo. Eu sempre falo que ele é um dos maiores treinadores, né, que já passaram pelo futebol brasileiro. É um cara que sabe muito bem trabalhar o fator tanto do campo como também extracampo, o que também é importante, né? E isso é o diferencial dele, porque ele sabe muito bem para preparar as equipes, tanto na questão tática, questão realmente de formação técnica, realmente, sabe, ele sabe montar bem os times. Mas também o que mais realmente chama a atenção dele é o extracampo. Ele sabe muito bem trabalhar também o fator mental. Tem a questão realmente também que eu vi também uma reportagem também que ele sabe trabalhar muito bem a questão do sono também, que é importante para o atleta. Muita gente também não sabe como o sono da gente faz parte também de uma preparação para a gente ter um alto rendimento no dia seguinte. Porque a pessoa que não dorme direito não tem um bom rendimento, porque a pessoa fica sonolenta, falta de concentração, enfim, uma série de coisas. Então o Abel Ferreira sabe muito bem trabalhar isso. E todos esses fatores o faz realmente um cara muito competente para poder conquistar esses títulos, né? E olha que, sinceramente falando, o Abel teve uma temporada abaixo, né, do que realmente ele vinha fazendo nos anos anteriores. Isso mesmo. Até eu comentei isso no vídeo passado, né? No vídeo passado, justamente, comentando sobre a 36ª rodada, é que essa temporada do Palmeiras foi a temporada que mais o torcedor questionou a equipe. Mas isso tudo foi por culpa da própria diretoria, da própria Leila Pereira, que não reforçou essa equipe. Talvez o grande reforço do Palmeiras tenha sido justamente o avião, né? Que contratou o avião esse ano, o avião às vezes deu umas osciladas ali e não jogou muito bem em algumas partidas. Mas brincadeiras à parte, o Palmeiras esse ano que não era um Palmeiras tão forte como anos anteriores, perdeu peças importantes, mas contou, né, muito também com uma promessa que vem jogando muito bem, né? Que é o Endrick. O Endrick realmente vem jogando muito bem. Realmente essa reta de final do Campeonato Brasileiro, realmente o Endrick realmente vem detonando, vem jogando muita bola e é um dos que mais ajudaram o Palmeiras a dar essa arrancada rumo ao título. E realmente o Endrick tem tudo para ser um ótimo jogador, um craque de bola, mas como falei, né? É preciso ter calma também com o garoto. Não adianta pegar ele e já jogar ele como um Messi. Não adianta. Messi, Pelé, enfim. Não adianta. É preciso ter calma com o garoto. Ele, com certeza, quando ele for lá pro Real Madrid, ele vai ser mais bem, assim, trabalhado. Vão pegar ele, vão aprimorar algumas questões de fundamentos básicos do futebol, a qual ele ainda tem alguma deficiência. Então, ele tem tudo para ser realmente um craque de bola e ter um futuro
muito, mas muito promissor, até com a seleção brasileira, né? Mas é preciso ter calma. Mas assim, né? O Palmeiras está de parabéns, realmente fez uma belíssima arrancada rumo ao título. É uma equipe sólida. Essa temporada, como eu falei, teve momentos de oscilação que não era normal por parte ali da equipe do Abel. Mas, mesmo com isso tudo, mesmo tendo uma equipe que era menos fraca do que as equipes das temporadas passadas, mesmo assim, conseguiu, né, dar essa arrancada e chegar ao título brasileiro. Então de parabéns, né, ao torcedor do Palmeiras. Pode comemorar, se não me engano, é o 12º título do Palmeiras. Sem esse negócio de polêmica, de fax e tudo mais, o 12º título do Palmeiras. Aí vocês falem aí. Tem uns que falam que não é isso tudo, porque o Palmeiras recebeu de presente por parte da CBF títulos, né? Enfim, não quero criar polêmicas, mas o importante é dizer que realmente o Palmeiras é o atual, né? Atual campeão e agora vai conquistar o bicampeonato, né? Conquistou ano passado e agora vai conquistar o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem junto do Flamengo, né? O Flamengo esse ano foi uma negação, foi uma vergonha. Mas vem junto do Flamengo arrastando títulos, né? Tanto títulos nacionais como títulos internacionais. Então realmente é uma fase gloriosa do Palmeiras que com certeza vai ser lembrada por muito, muito tempo mesmo. Essa equipe, né? A qual teve o comando do Abel Ferreira. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o Abel vai ficar ou não. Se ele ficar, realmente o Palmeiras vem muito forte ano que vem. Realmente vai vir muito mais forte, porque vai contratar, vai buscar reforços. A Leila vai ter que realmente tirar o escorpião ali do bolso, poder realmente contratar, porque uma das maiores reclamações por parte da torcida essa temporada foi a falta de reforços, né? E essa falta de reforços quase que faz com que o Palmeiras não ganhe tudo isso que conquistou, né? Conquistou a Supercopa do Brasil, conquistou o Campeonato Brasileiro e agora deu essa arrancada para conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas quase, né? Mas o Palmeiras poderia ter sido muito mais do que foi essa temporada, né? Se tivesse realmente reforçado, poderia ter conquistado a Copa do Brasil e Libertadores sem nenhum problema. Tá bom? Então, parabéns ao Palmeiras, parabéns à torcida do Palmeiras. Pode comemorar muito esse título, porque realmente é merecido, realmente vocês merecem muito, porque a torcida do Palmeiras realmente é uma torcida muito fanática e muito apaixonada por essa equipe. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá pro próximo jogo? Fluminense, só pensar, né? Fluminense já tá de férias, vai ter que esperar até o final do ano, né? Já estamos já aí perto já do Mundial, para poder embarcar e tentar confrontar, né, o Manchester City. Mas também tem que encarar também as semifinais, né? Tem que abrir o olho para esses times da Arábia, né? Que vem se reforçando bastante. Então, tem que abrir o olho, porque senão nem da final pode passar. Então, o Fluminense também que não faça uma boa preparação para poder encarar o Mundial de forma séria, de forma correta, porque senão realmente pode até ficar no meio do caminho. Muito bem. Vamos falar rapidamente aqui também da turma ali que tá brigando ali para não ser rebaixado, que é o seguinte, pessoal. A gente teve, vamos falar dos dois jogos de forma simultânea, que a gente teve a vitória do América Mineiro para cima do Bahia e a gente teve a vitória do Grêmio para cima do Vasco. Bem, vamos falar do Vasco, primeiramente. O Vasco que jogou bem contra o Grêmio, hein? Foi uma bela partida do Vasco. O Vasco teve oportunidade, né, de sair com um resultado positivo lá da arena do Grêmio, mas não contou, sabe? Não teve muita sorte, né? Faltou um pouco de capricho ali na finalização, ali no passe final, para poder ter saído com um resultado mais positivo lá da arena do Grêmio. Mas o Vasco jogou bem, né? Gostei do Vasco. O Vasco foi corajoso, partiu para cima do Grêmio, precisava do resultado. Infelizmente não conseguiu, né? Até porque do outro lado tem um tal de Luis Soares, que sinceramente o cara é um craque de bola, né? É incrível como o Luis Soares, diante da sua idade, né, já avançada para um jogador de futebol, consegue fazer, né, jogadas, sabe, inacreditáveis. Ele fez um golaço contra o Vasco, essa é a verdade. Fez um golaço no dia que ele se despediu, né, da torcida do Grêmio, realmente fez um golaço e realmente deu aquele gostinho realmente de saudades ao torcedor do Grêmio, que realmente vai sentir muita falta do Luis Soares, que merecia, né? Merecia um título de grande expressão, né? O Grêmio. Porque realmente o cara jogou muita bola aqui no Brasil. Desfilou, né? Desfilou aqui pelo futebol brasileiro. Eu achava que o Luis Soares não seria assim tão assim grandioso como foi nessa temporada, né? Porque é por causa da idade, né? Mas felizmente ele fez eu queimar a língua e jogou muita bola. E tá aí, né? É um grande jogador, realmente merece todos os aplausos e realmente todas as reverências, porque é um dos maiores atacantes, né, do mundo. E assim, né, resultado ruim pro Vasco, né, o Vasco que ficou numa situação também meio delicada,
vai ter que vencer o próximo jogo contra o Bragantino, vai ser na sua casa. Assim, né? O Vasco, simplesmente falando, pode até perder o Bragantino. Pode até perder, mas aí seria contar com a sorte. Não contando com a sorte, né? Mas a verdade é que, simplesmente falando, eu acho que o Vasco se livrou por conta da incompetência do Bahia. Porque é o seguinte, o Bahia perdeu pro América Mineiro por 3-2. E, sinceramente, acho que muita gente agradeceu, né, o América Mineiro, porque salvou muita gente. Salvou o Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro empatou com o Botafogo. Salvou também Corinthians. Quem mais salvou? Corinthians, Cruzeiro. Fortaleza também agradeceu. Então, o América Mineiro salvou muita gente. Agora o Bahia realmente perdeu uma ótima oportunidade para poder sair da zona do rebaixamento. Eu já tinha falado isso lá no vídeo passado, que esse jogo contra o América Mineiro pro Bahia seria o jogo decisivo. Seria o jogo chave para poder determinar se ele iria ser rebaixado ou não. Porque se ele vencesse o América Mineiro, ele entraria ali na última rodada, né? Fora da zona do rebaixamento. Aí, ele poderia até perder pro Atlético Mineiro, dependendo realmente do jogo contra o do Vasco contra o Bragantino. Então o Bahia poderia se livrar ali do rebaixamento. E quem iria seria o Vasco. Mas com essa derrota, aí complica de vez, né, pro Bahia. Porque o Bahia vai ter que somar ponto na última rodada e torcer contra o Vasco. Porque, vamos lá. Vamos fazer uma simulação. Se de repente o Bahia empata com o Atlético Mineiro, que vai entrar, tá bom? Buscando o título do Brasil. O Atlético Mineiro que venceu não, desculpa. Deixa eu ver aqui. O Atlético Mineiro venceu. Vamos lá. Então, assim, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 2-1. Resultado esse que ainda permite o Atlético Mineiro sonhar com o título. Mas como eu falei lá no início do vídeo, a equipe vai ter que pegar uma metralhadora e fazer muitos gols na última rodada. Porque senão, realmente não dá, né? Mas, sinceramente falando, foi uma grande campanha do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma arrancada sensacional no Campeonato Brasileiro. Onde todo mundo não acreditava no Galo, né? Principalmente do Filipão, porque muita gente queria o Filipão fora do Atlético Mineiro. Dizia que ele já era aposentado, que ele não somaria mais nada, e tá aí, né? Fez uma belíssima campanha no retorno, tanto é que é o líder do retorno. E, sinceramente falando, se o Atlético Mineiro tivesse algumas rodadas ainda faltando, mais 2 ou 3 rodadas, eu garanto que o Atlético Mineiro seria líder do campeonato. Sinceramente falando, porque a equipe vem jogando muito bem, vem jogando um futebol, sabe, bem legal de acompanhar. Mas só que realmente reagiu muito tarde, né, no campeonato. E assim, não pôde, né? Não pode alcançar o Palmeiras, né? Porque assim, em número de pontos dá pra alcançar o Palmeiras, mas o problema é o saldo de gols, né? Esse que tá pegando, né? Por isso que eu digo que o Palmeiras já é o virtual campeão. Porque o saldo de gols do Palmeiras realmente é muito, mas muito à frente dos demais. Muito bem, então, assim, né? O Galo vai entrar, mesmo independente do resultado lá contra o do Palmeiras, né, com o Cruzeiro. Inclusive, uma coisa curiosa, né? A gente fala tanto do Fluminense com o Flamengo, né? Porque o Fluminense, o pessoal diz, o Fluminense entregou o jogo pro Palmeiras para poder não ver o Flamengo sendo campeão. Nessa última rodada, digamos assim, que o Cruzeiro, no caso, o Atlético Mineiro precisa da vitória do Cruzeiro, né? Pra cima do Palmeiras. E tipo assim, né? É rival, né? Então, assim, o pessoal que acredita em conspiração pode pensar, então já é, né? O Palmeiras já é campeão porque o Cruzeiro não vai querer ver o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. Então, vão querer entregar pro Palmeiras. Obviamente, o pessoal que acredita nessas coisas, né? Obviamente que eu não, sinceramente, eu acho que time profissional é time profissional. Tem que entrar com o profissionalismo, né? Independente do outro resultado do time rival, o cara tem que entrar pensando em fazer o resultado, dependendo de quem vai beneficiar, né? Então, assim, né? Então, o Atlético Mineiro vai entrar em campo buscando a vitória. E isso realmente pode complicar pro Bahia, né? Porque o Bahia vai ter que jogar a partida do ano, vai ter que jogar muita bola para poder derrotar o Atlético Mineiro e assim evitar um rebaixamento. O que tá complicado, né? Inclusive, ali na volta, né? No desembarque da equipe, teve confusão, teve até tiro. Realmente foi cena lamentável, né? Porque a torcida realmente ficou revoltadíssima. O Bahia que poderia ter saído com um resultado melhor, né? E tudo isso daí, acho que o pessoal tem que agradecer muito mais também
o jogador da equipe do Bahia, né? Porque, sinceramente falando, os caras perderam uns gols inacreditáveis, né? O Ademir perdeu uns gols ali debaixo da tábua, pelo menos uns 3 gols ali que foi inacreditável. Sério mesmo. Se ele tivesse feito um desses gols, no mínimo o Bahia tinha empatado e estaria fora da zona do rebaixamento, né? Entraria na última rodada fora da zona do rebaixamento e ia empurrar o Vasco. Mas perdeu, sinceramente, perdeu uns gols realmente, sabe, que você olha assim e diz, poxa, dava pro cara pegar, se concentrado e ter feito o gol, né? Mas foi inacreditável realmente as chances que o Bahia perdeu. E tá nessa situação, né? Então o torcedor ali do Vasco tem que agradecer também muito ao Ademir por ter perdido esses gols, né? Então assim, né? A situação do Bahia realmente é desesperadora, precisa vencer de forma desesperada o Bahia, mas vai ter que jogar muita bola. E o Vasco, né? O Vasco pode até perder pro Bragantino se por acaso o Bahia não vencer, né? Não vencer, ou no caso perder, né? Vai ter que perder o Atlético Mineiro para poder o Vasco se livrar, né? Se livrar da zona de rebaixamento sem precisar vencer o Bragantino e empatar. Porque se o Vasco perder pro Bragantino, aí vai ter que torcer pra derrota do Bahia. Porque se o Vasco perder e o Bahia empatar, aí quem desce é justamente o Vasco. Então, o Vasco também tem que abrir o olho, né? Tem que vencer esse próximo jogo contra o Bragantino. Como faria, né? Sinceramente, das equipes ali que o Vasco ia enfrentar nessa reta final, o Bragantino seria a equipe que dava, né, pro Vasco vencer, porque além de jogar fora de casa, o Bragantino oscila bastante, né? Oscila muito no Campeonato do Brasil. Então dá pro Vasco até buscar uma vitória diante do Bragantino e se livrar de vez da zona do rebaixamento nessa reta final. Muito bem. Botafogo, né? Botafogo empatou com o Cruzeiro, né? Sinceramente falando, inacreditável a situação do Botafogo, né? Uma equipe que estava fazendo um primeiro turno irretocável, né? Brilhante, cair tão assim, sabe? Uma queda, sabe? Inacreditável a queda técnica do Botafogo nesse retorno, né? É inacreditável. Eu já fiz vídeo, né? Comentando sobre as causas dessa queda de rendimento do Botafogo, mas sinceramente, olha, é o time da pipoca, essa é a verdade. O torcedor do Botafogo pode ficar com raiva, mas é a verdade. É um time realmente da pipoca. Pode juntar ele, o Dortmund e o Arsenal para poder fazer um campeonato valendo uma taça de pipoca. Porque olha, sinceramente, e olha que essa situação do Botafogo, eu acho que, sinceramente, eu nunca tinha visto, sinceramente, uma equipe ter uma vantagem tão grande e perder, sabe, a liderança dessa forma. E ir caindo, né? E caindo dessa forma. Tá há 10 jogos, né, sem vencer. E muito improvável vá vencer o próximo jogo, né? Porque o time já era, né? Ainda tem chance de lutar pelo G4, mas sinceramente, eu sinceramente não acredito mais nessa equipe do Botafogo. Acho muito improvável que a equipe vá vencer nesse último, né? Nesse último confronto. Bem, o Galo já falei, né? O Galo que venceu o São Paulo por 2-1. O São Paulo já tá de férias, assim como o Fluminense. A gente também teve a despedida, né? Do Felipe Luiz e também do Rodrigo Caio, que foi bacana, foi muito legal. Foi vencer por 2-1 o Cuiabá, mas o que chamou justamente a atenção foi a despedida desses dois jogadores, né? Dois jogadores, né, que foi muito mesmo essencial, né? Vai criar a lista do Flamengo em 2020, formar um setor defensivo sólido. O cara que quando chegou o Flamengo é muito questionado, né? Porque ele não estava jogando tão bem assim no São Paulo, mas é um jogador que já dava, né, alguns resquícios, né, que seria um jogador bem promissor, que poderia realmente dar muitos frutos, né? O Flamengo acreditou nele, contratou e o resto da história, né? Realmente jogou muito bem enquanto ele estava realmente com um físico bacana. Porque o que mais atrapalhou o Rodrigo Caio na sua trajetória é justamente a questão das lesões, né? Se lesionou bastante. E isso acabou atrapalhando a continuidade dele, né, em jogos. Tanto é que eu acho que o Felipe Luiz teve mais jogos do que ele, né? E o Felipe Luiz, né? É um cara inteligentíssimo, é um cara realmente que se dedicou bastante, tem uma carreira, sabe, vitoriosa. É um cara que realmente conhece muito futebol, tanto é que agora ele vai se dedicar a essa carreira, né? Ele já tá negociando ele para poder assumir algum cargo, né, ali no Flamengo. Provavelmente ele vai treinar algum time de base, né, do Flamengo ali, começar realmente pela base. E tem tudo para ser um grande técnico, né? Porque o cara conhece de futebol. Você vê ali quando ele estava em campo, ele sabia muito bem o que estava se passando ali. Ele sabia a questão de formação tática, de estratégia, e passava isso para os jogadores ali. Ele é um líder.
E quando o técnico queria, né, passar alguma coisa para jogadores que estavam em campo, conversava com ele, porque ele é um cara realmente que entende muito. Então, ele tem tudo, né? Tem tudo para ser um bom técnico. Então, sinceramente falando, eu desejo uma boa sorte nele nessa nova empreitada na vida dele, né? Nessa nova carreira como possivelmente técnico. E assim, né? Se o cara realmente pegar e ser bem aproveitado, ele pode até futuramente ser técnico do Flamengo, né? Que ele tem um sonho, né? Justamente é o sonho dele de ser técnico do Flamengo e conquistar títulos, né? Tanto que na entrevista dele, ele falou isso, né? Que essa é a intenção dele. Inclusive também ele contou, né? Um fator muito importante que ele falou, né, também sobre a situação atual do Flamengo. Ele falou, né, que ele viu, né, que não é só a questão realmente de técnica, questão também de folga, né? O pessoal pegou muito no pé por conta daqueles 60 dias, se não me engano, de folga que o Flamengo teve ali no início da temporada. E ele falou, né, que é muito mais do que isso, né? Tem outros fatores que fizeram que o Flamengo fracasse, né, nessa temporada. E ele tá certo, né? Já comentei isso em vídeo. Realmente foi uma sucessão de erros, principalmente por parte da diretoria do Flamengo, que realmente fez atrapalhada atrás de atrapalhada. E o Flamengo precisa se reforçar o ano que vem, tentar, né? Pegar e tentar se reerguer. Porque essa temporada do Flamengo deve ser esquecida. Não deve ser esquecida. Deve ser pegada e ser mostrada para esses jogadores, para poder eles terem noção o quanto foi fracassada essa temporada 2023. E justamente para eles não repetirem isso ano que vem. Então o Flamengo tem que abrir o olho, tem que contratar, tem que ficar. São os pontos fracos nesse. E né, contratar, se reforçar. Ano que vem realmente vai ser tenso. Muito time aí vai se reforçar pelos bastidores. Então o Flamengo que não corra atrás, porque senão vai ficar para trás, né? O Palmeiras está vindo forte. E como se o Abel Ferreira picar no Palmeiras, o Palmeiras vem mais forte ano que vem. Então o Flamengo pode ficar para trás. Então tem que acordar para a vida, tem que ser arrogante e buscar trabalhar, né? Trabalhar em prol dessa equipe, em prol desse time, porque o Flamengo não merece, né? Como foi essa de 2023. Bem, pessoal, a gente também teve a derrota do Santos, né? Só rapidamente para a gente encerrar, comentar rapidamente sobre o Santos. O Santos que perdeu o Atlético Paranaense por 3-0. O Santos também continua ali sendo ameaçado, tá bom? Para o Santos ser rebaixado, o Santos precisa perder seu jogo final e também contar com a vitória justamente de Vasco e Bahia. Se Vasco e Bahia ganharem e o Santos perder, aí quem é rebaixado é justamente o Santos. Então o Santos ainda corre um certo risco, mas sinceramente falando, diante dos adversários, né, dos seus concorrentes ali para a vaga na Série B, eu acho que o Santos está até para conseguir uma vitória diante do Fortaleza, né, que vai ser o seu último adversário no Campeonato Brasileiro. Porque talvez o adversário mais difícil ali da turma que está lutando para não ser caída é justamente do Bahia, que vai enfrentar justamente o Atlético Mineiro. Mas mesmo assim, o Santos tem que abrir o olho e tem que jogar fora, porque o time realmente está pancada aqui na reta final do Campeonato Brasileiro, mas esses dois últimos jogos, hein? Esquecer. Então, o Santos que não se cuide e também trate de vencer o seu jogo, porque ainda tem chance. Porque esse campeonato, ele é muito imprevisível. A gente não pode ter certeza total de que algo vai acontecer. Então, quem pode se dar mal no final das contas é principalmente o Santos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa foi a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bem, pessoal. Então, esse foi a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só restando uma rodada para poder a gente já encerrar o campeonato. Então, a gente vai ter jogo, se não me engano, quarta-feira, que a gente vai acompanhar, né, os jogos. Vou narrar, né? Vou ver qual jogo a gente vai narrar aqui no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal. Muito obrigado a cada uma pessoa que deixa o like aqui nos vídeos, que se inscreve no canal, tá bom? Eu agradeço de coração a mais de 402 pessoas que estão inscritas aqui no canal, tá bom? Que acreditam no conteúdo do canal. Então eu só tenho a agradecer a vocês que me acompanharam durante toda essa temporada do Campeonato Brasileiro. A gente obviamente não vai encerrar com os vídeos no canal. A gente vai trazer muito mais coisas, muito mais novidades nesse período que a gente vai ficar sem futebol, né? Obviamente ainda tem um Mundial de Clubes que a gente vai acompanhar, mas nesse período que a gente não vai ter tantos jogos assim pelo futebol brasileiro, a gente vai trazer vídeos bem interessantes aqui no canal, tá bom?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like de vocês, tá bom? O like de vocês é muito importante, porque faz com que o YouTube entenda que a gente tem relevância aqui dentro da plataforma, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? E também de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!